Bom dia para você que está nos assistindo na nossa TV online, no canal da Igreja Pentecostal da Fiel. E eu estou aqui nesta manhã com o mestre Atagil Ferreira Filho. Digo mestre porque ele é mestre em várias artes marciais e vai estar conosco aqui nesta manhã, respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos de muitos cristãos, de muitos servos de Deus que têm essa dúvida se o cristão deve praticar arte marcial ou não. Eu sei que é um assunto de muita abrangência, nós não vamos esgotar aqui todo o conteúdo, mas vamos estar aqui nessa pequena entrevista esclarecendo algumas dúvidas acerca disso. Que você possa estar ligado conosco, se quiser fazer alguma pergunta, coloca no link embaixo aí que nós vamos estar respondendo também. Amém? Que Deus abençoe. Mestre. Bom dia, pastor, a paz do Senhor a todos, né? E agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui no seu canal, de falando sobre arte marcial e, né, sobre a cristandade. Quando o pastor me apresentou e falou que eu sou mestre, muitos cristãos também têm essa coisa de, chamando o cara de mestre. Mestre, no dicionário Aurélio, quer dizer aquele que ensina. Então, todo aquele que ensina, ele é mestre, né? Mas nas artes marciais a gente tem essa hierarquia, né? Não é uma coisa sobrenatural, nem espiritual, é uma coisa só de hierarquia, como no exército existe capitães, tenentes, coronéis. Nas artes marciais existe essas separações de hierarquia, não somente para graduações de instrutores, professores, mestres e grão-mestres. Né? Eu sou formado em Taekwondo, em Hapkido, Krav Maga e outras artes marciais, né, que ao longo de 38, 39 anos de treino eu fui me formando. O mestre, eu digo mestre também porque eu sou aluno, também, eu sou pastor evangélico e eu faço o Krav Maga com o mestre, que é uma das artes, né, marciais que o mestre ensina, né, defesa pessoal. E o mestre também, ele é cristão, ele é da Igreja Maranata, né, e professor dessas artes, né. Como que o mestre tem lidado com isso? Bom, no começo eu também tive alguma retaliação acerca disso. Porém, o que a gente sempre precisa de entender é que quem manda na igreja não é pastor, não é diácono, não é obreiro. Quem manda na igreja é o Senhor. Se o Senhor, com o Espírito Santo dele, não me incomodou para parar com isso até hoje, é porque eu estou fazendo uma coisa que não é ilícita. Inclusive o Senhor, né, nós somos evangélicos, sabemos que o Senhor fala, e o Senhor me garantiu que a minha vitória seria sobre as aulas de defesa pessoal eu ensino. E graças a isso, e eu confiado e em confiança nesse dom, nessa revelação, eu fui a outros países, né, ministrar seminários em outros estados, e graças a Deus fui bem recebido, e onde a gente tem passado, a gente tem deixado uma mensagem de paz, de tolerância, e não só a arte marcial em si, né, mas também de falar com os alunos que são próximos a nós, falando da palavra, da volta do Senhor, né? Então é uma coisa muito gratificante. E o que a gente precisa ter em mente é que o Senhor determina todas as coisas, né? E as artes marciais, elas vêm complementar a nossa vida. Não só assim, as pessoas pensam que muitas artes marciais têm essa coisa de misticismos e essas coisas de outras. São artes marciais que os brasileiros, infelizmente, pegam essas artes marciais e pegam também as coisas das religiões de outras marciais, de outras culturas, e querem trazer para a vida deles. A minha cultura marcial é puramente física. Eu não envolvo a arte marcial com religiosidade. É treinamento físico, é treinamento para você aprender a se defender, porque nós estamos numa época difícil, né? Tem acompanhado aí a violência, como está cada dia, e a arte marcial em especial o Krav Maga,
que é de Israel, né? Para quem não sabe, o Krav Maga é de Israel. A gente precisa entender que a arte marcial ela vem para te dar uma autoconfiança, uma autossuficiência e também um preparo físico, né? Que quando você está bem preparado fisicamente, você tem boa performance, tanto mental quanto física, né? O apóstolo Paulo mesmo, ele chega a comparar a vida cristã ao atletismo, né? Aquele que corre no estádio e tal. E então, é como o senhor mesmo falou. A palavra do Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E se nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, né? Então, fazer uma atividade física é uma coisa boa, né? Fazer um exercício é uma coisa boa. Você vai estar cuidando do templo do Espírito Santo, né? Você vai ter uma saúde, né? Vai ter um ritmo de vida muito melhor. Como eu disse, eu estou praticando o Krav Maga e tenho me sentido muito bem. Eu estou com 42 anos, tenho me sentido muito bem. Não tenho recebido assim da parte do Senhor nenhuma repreensão acerca disso, né? E eu sei que tem muitas pessoas que têm essa dúvida, e essa entrevista justamente é para isso, né? Como conciliar o cristianismo com a arte marcial? Nós sabemos, mestre Tragil, que existem algumas artes marciais, até por conta de alguns eventos, né, de competição. Não é o caso do Krav Maga, né, que não tem competição, mas existem algumas lutas realmente que é violenta, e a gente vê na televisão. Nós temos até alguns artistas, temos algumas pessoas conhecidas, como o próprio Vitor Belfort, que ele é cristão, ele entra até com um calção com o nome de Jesus, né, mostrando a sua bandeira cristã, e está lutando, está lá. E muitas pessoas não entendem isso, né? Então, realmente, como você falou, se o Espírito Santo não incomoda, se você está se sentindo bem, né, por que não fazer? Nós fazemos tantas coisas piores, né, vamos colocar assim, como o próprio mestre falou, que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, e isso tem acontecido. Nós não temos visto o amor que deveria ter. Então a violência ela está muito grande, né? A violência está muito grande, e de alguma forma nós temos que nos defender, né? Nós não estamos fazendo arte marcial para querer machucar alguém, ferir alguém, mas se for o caso, como nós estamos até ainda agora conversando, né, mestre, acerca de família, o mestre pode estar falando sobre isso. Bom, bem falado, né? O Vitor Belfort está aí defendendo as bandeiras do Senhor Jesus, né? O que a gente precisa, o principal que a gente precisa entender, se você ficar com essa coisa assim, tudo é condenável, você não trabalha. Eu sou policial militar, se fosse assim eu não poderia ser policial militar. E se eu tiver que atirar em alguém para defender a vida de outro, né? Um taxista, por exemplo, que pega uma corrida e tem que levar um casal até um motel, né? É o trabalho dele, né? A Bíblia diz que a gente não deve se misturar com os escarnecedores. Você faz o seu trabalho e deixa quem quiser se acertar com Deus depois. Porque a salvação é individual, né? Salvação individual. Eu não posso salvar ninguém, né? Ninguém pode salvar ninguém. A sua salvação depende da sua fidelidade ao Senhor, né? Agora, se você está vivendo esse mundo conturbado que a gente vive hoje, e você é atacado, sua família é atacada, você não vai se defender? Você vai simplesmente falar, Senhor, me livra? Claro que o Senhor pode livrar, porque a Bíblia diz que vão vigiar sentinelas se o Senhor não te guardar. Mas um ditado, né, que diz, que o pessoal diz, faça a tua parte e o Senhor vai te ajudar. O que a gente sempre prega lá é que é melhor ter o conhecimento e não precisar usar do que a gente não ter o conhecimento e precisar usar. Ou seja, é melhor eu treinar, estar em condições de me defender e graças a Deus e orar para que Deus te proteja sempre e nunca precisar, mas de repente você precisar daquele conhecimento e você não ter, né?
Então, se a minha família é atacada, eu tenho total direito de me defender. Se sua família, se um filho seu, uma filha, sua esposa, alguém entra na tua casa e quer estuprar sua família, sua filha, sua esposa, você não vai se defender? Você vai se defender. E como você vai se defender se você não sabe se defender? Então a gente precisa, como a gente precisa ter conhecimento da palavra do Senhor para poder se defender das armadilhas do adversário, a gente precisa ter conhecimento físico e técnico para que a gente possa se defender na hora que ocorra um caso que seja necessário a gente ter aquele conhecimento. Então, você que está nos assistindo aí, pelo YouTube, pelo canal da Igreja Pentecostal da Fiel, nós estamos aqui nesta manhã tratando de um assunto muito importante e polêmico, que é se o cristão ele pode fazer uma arte marcial. Eu estou aqui com o mestre Atagil Ferreira Filho, né, mestre de várias artes marciais, e está aqui respondendo alguns questionamentos, algumas perguntas acerca de dúvidas de muitas pessoas. E talvez você esteja aí nos assistindo também, tenha essa dúvida, está até querendo praticar uma arte marcial, mas não está sabendo como fazer. Como nós falamos anteriormente, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, nós vemos hoje muitos cristãos hoje fazendo academia, jogando bola, né, fazendo corrida. Então, a luta em si, ela também é um esporte. Como o mestre falou, a gente não vai sair por aí ferindo, batendo, a intenção não é essa. É para um eventual momento, se você precisar, você saber como se defender. Né? Pastor, mas a Bíblia diz que Jesus ele dava a outra face. Lembra daquela passagem quando Pedro cortou a orelha de Malco? Jesus colocou de volta a orelha dele no lugar e mandou realmente Pedro colocar a faca ou a espada na bainha de novo. Mas depois que Jesus ele ressuscitou, depois que ele partiu, né, foi para a glória, foi para o céu, ele deixou um recado que nós deveríamos pegar também, pegar a espada, né? E são tempos difíceis. Pastor, mas a gente ora. Eu estou fazendo uma arte marcial e eu não deixei, na verdade, a defesa pessoal, eu não deixei de confiar no Senhor. Eu, por exemplo, mestre, eu já tive um caso, do testemunho, de uma pessoa praticante de uma arte marcial, e eu não praticava arte marcial nenhuma, e eu estava fazendo um batismo, e essa pessoa, mestre, ela recebeu uma entidade. E a entidade usou a arte marcial dela para vir até mim, para vir me acertar. E eu só falei uma coisa, eu tenho um anjo aqui na minha frente. Foi uma experiência nova para mim. E aquele dia o Senhor permitiu que aquele rapaz, aquele jovem, ele viesse até mim na distância de um homem. Eu realmente não sabia o que eu ia fazer. Ele ia me acertar, ele fez todo lá o processo dele de luta. E o Senhor permitiu que ele viesse na distância de um homem para mim. Quando ele chegou perto de mim, ele voou 2 metros. Uma experiência extraordinária. Ele voou 2 metros, ele já caiu liberto, liberto. E ali naquele dia, ele se batizou. Estava acontecendo um batismo, ele não ia ser batizado, ele acabou se batizando. Hoje é um pregador da palavra de Deus. Então eu creio, né? A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Então, como o senhor mesmo falou, o Krav Maga ele veio do exército de Israel. E nós sabemos que o exército de Israel e o Estado de Israel é o xodó de Deus, né? É a menina dos olhos de Deus. Então, Deus ajudou Israel, né? Deus esteve à frente dessa batalha, mas Israel se preparou. Como o nosso exército brasileiro, nós brasileiros não estamos em guerra, né? Em guerra com outros países. Temos uma guerra interna aqui dentro, mas não estamos em guerra em outros países. Mas o exército não deixa de treinar, não é verdade? Por que o exército deixa de treinar? Existe uma frase no exército que explica isso tudo. Que diz que o exército pode ficar 1000 anos sem ser empregado, mas não pode ficar um segundo sem estar preparado.
Essa também, na minha opinião, é a função do crente. Tem que estar preparado, né? Ou seja, em comunhão com o Espírito Santo, 24 horas por dia. Lógico, como o senhor mesmo foi essa experiência maravilhosa, né? Deus testemunhou, né? O senhor testemunhou para a gente aqui. O Senhor protege aqueles que são filhos dele. Isso é claro e evidente. Eu costumo falar que eu sou prova viva que Deus guarda. Né? Para quem não se lembra, em 1999 teve um assalto à Caixa Econômica aqui, né, na cidade. E eu estava passando na hora, me dei de cara com os 4 assaltantes saindo de fuzis na mão. E naquele momento, o primeiro pensamento meu foi: vou morrer. Né? Vou morrer. Só deu tempo de falar assim: Deus. E eles chegaram perto de mim e falaram: tranquilo, senão você morre. Eu falei: não, estou tranquilo. Eles pediram para ir até o carro deles. Eu falei, fui clamando: Senhor, não deixa me levar. Não deixa me levar. Pegaram a arma, entraram no carro e foram embora. E à noite, quando eu fui à igreja, pediu os pastores para orar por mim, os irmãos da igreja orar por mim. E o Senhor se manifestou e disse: meu filho, aquela cilada era para a tua morte. O adversário se levantou contra a tua vida, mas o meu poder é maior e eu te livrei. Né? Eu usei arte marcial? Não. Não usei. O Senhor me livrou. Acidentes, quantos acidentes que eu sofri, viajo muito. E o Senhor também viaja muito. E o Senhor sempre guarda. Mas e aqueles acidentes que acontecem com pessoas que são crentes? Irmão, a Bíblia diz que nada acontece com o servo sem que Deus mostre antes. Se aconteceu e ninguém ficou sabendo antes para que clamasse, para que o Senhor livrasse aquilo, o erro foi de alguém. Deus não erra. Deus não erra. Talvez acidente com aquelas pessoas foi porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua onipotência, onisciência, onipresença, ele sabia que algum daqueles servos iriam perder o caminho e o Senhor tomou logo isso para ele. Mas é uma coisa pesada tirar o convívio familiar. É melhor eu perder um familiar meu e ele ir para a eternidade do que ele ficar nesse mundo, se perder e perder a salvação. Amém. Deixa eu explicar aqui uma coisa, que talvez você não entendeu. Nós falamos de 2 testemunhos aqui. Inclusive eu falei do testemunho aqui onde uma pessoa usou de uma arte marcial. A palavra do Senhor diz para os cristãos, né, aqueles que acreditam, que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, é a sina dele. Ele veio matar, roubar e destruir. O diabo não é teu amigo, o diabo não quer o teu bem. Ele quer destruir a tua vida. Porque você é imagem e semelhança de Cristo, então ele quer atingir Deus de alguma maneira. E uma das formas dele atingir Deus é tocando em você, se você não estiver totalmente guardado, como você ouviu agora aqui. E a palavra do Senhor diz, como nós falamos aqui o testemunho, aquele rapaz que manifestou, e a entidade, não é que a entidade sabe a arte marcial, ele usou da habilidade daquele rapaz que lutava uma arte marcial para vir até mim. E a palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia no homem. E tem muita gente, mestre, que interpreta esse versículo errado. Maldito o homem que confia no homem. Aí a pessoa pensa assim: poxa, eu não posso confiar em ninguém, eu tenho que ficar com o pé no chão, com fulano, com ciclano. Não. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E depois fala: aquele que faz do seu braço a sua força. Então, ou seja, onde que está o perigo do cristão ou servo de Deus fazer uma arte marcial, seja ela qual for? É colocar a sua confiança na arte marcial e esquecer da confiança em Deus, né? Esse é o perigo. E em qualquer outra coisa. A Bíblia diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Isso é em várias situações. Ou seja, tudo aquilo que você, como cristão, como servo de Deus, coloca Deus em segundo plano, já vai ficar complicado para a nossa vida espiritual. Então, se você colocar uma namorada em primeiro lugar, vai ficar complicado. Se você colocar uma esposa em primeiro lugar, vai ficar complicado. Colocar um carro, um bem, ou qualquer outra coisa acima de Deus, já fica complicado. Então, o teu tesouro realmente tem que ser Jesus, tem que ser o céu.
E as outras coisas, como diz a palavra, né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, voltando para a arte marcial, eu não posso fazer da minha força a arte marcial, mas nada me impede de estar pronto, de estar preparado, porque aí vai unir o útil ao agradável. Assim como o diabo, que é inteligente, sábio é Deus, ele é inteligente, usou da arte marcial daquele jovem para me atacar, o Espírito Santo e o próprio Deus, ele pode também usar dessa arte marcial, que eu creio que foi isso que aconteceu lá em Israel, o treinamento do povo de Israel, o treinamento do povo cristão, povo judeu na época, o Espírito Santo uniu o útil ao agradável, tanto que a Bíblia diz que, através do salmista, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Né? Não, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Quer dizer, é uma coisa sobrenatural. Nós temos várias passagens na Bíblia onde um homem chamado Sansão, ele pega uma queixada de jumento e derruba 1000 homens, com a ajuda do Espírito Santo. A habilidade ali, ele tinha alguma, mas o Espírito Santo ajudou ele. Então, é nesse sentido. Né? Então, você que está nos assistindo aí, tira a sua dúvida, né? Se tiver que fazer uma arte marcial, ora o Senhor, fale com Deus. Eu creio que Deus ele não vai te reprimir acerca disso, porque já falamos que você é templo do Espírito Santo. Né? Você vai estar cuidando do templo do Espírito Santo. Hoje, por exemplo, se eu vou pregar, se eu vou evangelizar, né? Meu coração não fica tão acelerado, porque você está preparado. Se tiver que fazer uma caminhada, se tiver que correr, né? Se tiver que pregar 1 hora, 2 horas no evento, numa vigília, você vai estar pronto para aquilo ali. O seu corpo está preparado. Né? Então, eu queria, mestre, que o senhor falasse um pouco da história que a arte marcial que eu faço, que vai interessar muito a você também, não que as outras não sejam interessantes, mas me chamou a atenção realmente foi o Krav Maga, porque Israel está envolvido, então, como cristão, como servo de Deus, eu sei que tudo que vem de Israel é coisa boa. Né? Então eu queria que o mestre falasse aqui alguma coisa para os cristãos que estão nos ouvindo, sobre a história do Krav Maga, né? Realmente como surgiu. Bom, o Krav Maga é uma arte marcial. Aliás, o Krav Maga não é nem considerado arte marcial. Né? É uma arte de defesa pessoal. A gente já precisa de entender essas coisas. Foi criada por Emile Lichtenfeld na época de 1940, né, nas décadas de 40, para treinar o exército de Israel. Porque naquela época não existia essa tecnologia de hoje e a guerra é feita através de um botão. Né? Era coisa bem física mesmo. Então o soldado precisava estar preparado para a guerra em curto espaço de tempo. Então o Krav Maga veio para suprir essa necessidade de preparar e adequar os soldados para estarem preparados para combate em pouco espaço de tempo. A filosofia do Krav Maga é defender a sua vida a qualquer custo. Né? O que isso quer dizer? Quando está em risco o seu bem mais precioso, que é a sua vida, você sem vida você não pode nem adorar a Deus. Mortos não adoram a Deus. Quem adora a Deus são os vivos. O pastor já deixou bem claro aqui para a gente, de uma forma bem abrilhantada, que Deus protege os seus servos. Mas, gente, você precisa entender assim, o que é você se proteger? Você se proteger é você estar com o seu condicionamento físico em dia para que nem as doenças possam te pegar. E a finalidade da arte marcial é justamente isso. Do Krav Maga, da defesa pessoal, é justamente deixar o seu corpo preparado para todas as atividades do dia. Se você tem um bom condicionamento físico, você se movimenta melhor, você anda melhor, você pensa melhor, você dirige melhor. Né? Então, essa é a condição do Krav Maga, é deixar você pronto, em condições de se defender para toda e qualquer situação do dia a dia. Voltando ao Krav Maga, né? É uma arte de defesa pessoal, não é uma arte de competição, de botar medalhas no peito, de ostentar um troféu.
O troféu que a gente ostenta é aquela coisa de a gente chegar em casa, né, e estar bem com a sua família. Porque a situação do dia a dia hoje é muito complicado, é muito difícil. Nós vemos meninos de 10 anos já com armas na mão, né, e o Krav Maga vem suprir essa necessidade de você se defender, né? E como o pastor disse, tudo aquilo que é de Israel, né, para você ver que o exército de Israel é um dos melhores exércitos do mundo. O serviço secreto de Israel, que é o Mossad, é o melhor serviço secreto do mundo, né? Tecnologias que estão vindo de Israel são, né, são as melhores. Não estou aqui dizendo que o Krav Maga é o melhor sistema de luta que existe, tá? Eu estou dizendo que o Krav Maga é uma excelente forma de você estar preparado para o dia a dia. É isso que eu estou querendo dizer, né? O criador do Krav Maga, ele diz coisas bem simples, tipo, uma das frases dele é que quem conseguir dominar bem a defesa pessoal jamais terá necessidade de matar alguém, né? O que isso quer dizer, gente? Se você consegue se defender sem você ferir alguém, né, você vai evitar muitas outras coisas, tipo, você vai evitar processo judicial, você vai evitar que a sua igreja, né, te veja de uma maneira diferente, porque que muitas pessoas têm hoje em dia, alguns crentes, alguns evangélicos, alguns cristãos têm, é que a arte marcial é coisa do diabo. O que acontece é que várias artes marciais, não vou citar nomes aqui, elas pegam os misticismos de outras formas e incorporam dentro da arte marcial dela. A arte marcial foi criada para a guerra. Os monges antigos, os monges Shaolins, eles treinavam a parte física porque eles viajavam muito tempo a pé. Não existia carro, não existia avião. Eles andavam a pé. Eles precisavam se defender. Como hoje, nem todo mundo tem carro. Nem todo mundo tem carro. Nem todo mundo tem um carro para chegar, sair da porta da casa dele e vir direto para a igreja. Tem que vir a pé. Nesse caminho, pode acontecer alguma coisa. Deus está aí para livrar? Tá. Gente, Deus está para livrar a gente de qualquer situação. Mas nós precisamos de ter na consciência que nós também precisamos estar preparados. E o Krav Maga e a defesa, vamos falar assim, nem Krav Maga, a defesa pessoal, ela está aí para te garantir essa segurança pessoal. É isso que trata a defesa pessoal. Não é aqui a gente vai querer ser super-homem, a gente aqui não quer ser melhor que ninguém. Não. Eu gosto de treinar minha defesa pessoal, eu gosto de treinar meu corpo para que eu possa me sentir bem, né? Você sabe que quando você prepara, você tem um treinamento físico, você tem resistência física, você é imune a outras doenças, né? O seu coração, né, funciona melhor, o seu pulmão funciona melhor, evitando assim várias doenças que estão relacionadas aí com o estresse do dia a dia, né, e por aí vai. Verdade. E você também está ocupando a sua mente, né? Está ocupando a sua mente não tá ficando vazia e treinando o seu corpo, né? E isso é importante. Como nós já falamos, e eu vou continuar repetindo, você é templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Quer dizer, o próprio Deus vai destruir. Ou seja, alguém que está fumando, alguém que está bebendo, né? Ele automaticamente está destruindo o templo do Espírito Santo, né? E você fazendo um exercício, praticando uma arte marcial ou defesa pessoal, você vai estar cuidando do seu corpo físico, né? Vai estar cuidando do templo do Espírito Santo. Então, eu sei que muitas pessoas estão nos assistindo e tem essa dúvida, né? E aqui você pode tirar a sua dúvida também ao vivo aqui. Você pode deixar o seu recado aqui, já estou aqui com o link, fazer alguma pergunta para o mestre, fazer alguma pergunta para nós aqui que você queira
que seja respondida. Ou esse vídeo vai ficar aí no link, vai ficar no YouTube, você pode deixar também, que nós vamos estar respondendo aí durante as visualizações, né? Eu quero deixar aqui essa entrevista para você tirar a tua dúvida. Como eu falei no início, ela não vai esgotar todo o assunto, né, mestre? Porque é muita coisa, mas vai tirar um pouco da sua dúvida, né? Vai tirar um pouco do seu questionamento. E cada um tem a sua intimidade com Deus. A Bíblia diz que se você fazer alguma coisa e não se sentir reprovado, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Então cada um tem uma intimidade com Deus. Talvez o Senhor ele possa não permitir, eu tenho que falar isso, porque como pastor, que alguém faça, porque do seu passado, ou da pessoa violenta, né, mestre, que né? Porque como o mestre falou, a gente não está treinando ou não está fazendo arte marcial para machucar, para bater em ninguém. Essa não é a intenção, né? Mas nós sabemos que tem muitas pessoas que vão para a academia, vão para praticar artes marciais, lutas, na intenção de ferir alguém. E aí é que está o perigo. O perigo é realmente a intenção, né, mestre? Para que você está praticando essa arte marcial? Qual a sua intenção de você estar aprendendo a se defender, aprendendo a lutar? É aí que está a diferença, né? Com certeza, né? Com certeza. O grande fator é você ter em mente que a primeira coisa quando você vai procurar uma atividade física é você saber com quem você está fazendo essa atividade física. No caso específico das lutas, né? Não vamos usar o termo arte marcial, vamos usar lutas. Você precisa de conhecer a história daquele professor, né? Você precisa conhecer quem é aquele professor, qual é a bagagem, tanto filosófica, quando a gente fala filosófica, é de percepção de vida e de experiência de vida que aquele cara traz, né? Geralmente quando alguém pergunta, alguém me pergunta assim, qual a melhor arte marcial ou luta para se fazer? Eu digo para você assim, como você que é cristão, né, existem várias denominações religiosas, eu digo para você assim, fica aonde você se sentir bem. Se você achou uma luta que corresponde àquilo que você está precisando no momento, você fica nela. No nosso caso, que é o Krav Maga, eu me identifiquei com ela justamente, apesar de ter formação em várias outras, por ela não ter essa bagagem de misticismo nem de religiosidade, não tem nada disso. É só treinamento físico. Só treinamento físico. E mesmo nas outras artes marciais, que era o Taekwondo, era o Hapkido, eu nunca vi essa parte de religiosidade no meio delas. E mesmo se tivesse, eu sempre fiz o quê? Eu sempre tive em mente que treinamento físico é uma coisa, religião é outra coisa. Cada um tem que procurar Deus da maneira que se sentir melhor, sabendo que só existe um Deus. Mas, né, existem N religiões, né, inúmeras religiões, e cada um se sente melhor naquela que ele se converteu, ou que conheceu, ou foi criado desde criança. Agora, no caso específico das artes marciais, você tem que olhar, como eu falei, a índole do professor, a história do professor, né? Faça uma aula experimental, como o Senhor quando mandou o povo de Israel para a terra prometida, o que ele fez primeiro? Mandou os espias, mandou os espiões para ver como é que era a terra, né? Então a gente precisa de investigar aquilo que eu estou procurando. Eu vou ver quem é que dá aula, como que é a formação, o que ele apresenta, como são as aulas. Vá lá fazer uma aula experimental. Daí você tira suas conclusões, né? A gente não pode ficar falando de coisas que a gente não tem total conhecimento.
eu não posso falar de economia porque eu não sou economista, não entendo nada. Eu não posso falar de engenharia porque eu não sou engenheiro, não entendo nada. Para que eu possa ter uma noção de economia e engenharia, eu tenho que procurar um economista ou tenho que procurar um engenheiro. Então, para você ter uma noção do que é aquele sistema de luta que você foi ver, você precisa de ir conhecer aquele instrutor. Converse com ele, né? Observe, analise. Quando chegar em casa, irmão, você que é evangélico, que quer praticar arte marcial, dobre seu joelho, pergunte ao Senhor. Ele vai falar com você. Porque muitas vezes também você tem esse desejo, mas também talvez não seja o desejo do Senhor que você faça isso, né? Mas se Ele não te incomodou e não te proibiu, eu treino artes marciais desde os 10 anos de idade. Eu vou para 39 anos que eu treino. E o Senhor nunca me falou assim comigo: para, não quero você nisso. Irmãos, eu digo para você assim: tudo que acontece na minha vida, o Senhor fala comigo primeiro. Eu fiquei sabendo que eu ia para o curso de sargento através do Senhor. O Senhor falou comigo: você vai para o curso de sargento em 2012. E eu fui para o curso de sargento em 2012. Então tudo aquilo que o Senhor falou comigo se cumpriu. O Senhor falou comigo que ia me levar a terras distantes. Ano passado, vocês são meu, né, pastor que é meu aluno, eu fiquei 15 dias no Panamá dando seminário, coisa que eu jamais imaginei que eu faria, né? Então o Senhor, Ele cumpre tudo aquilo que Ele promete. E se Ele tivesse falado, se Ele não quisesse que eu fosse para lá, se Ele quisesse que eu não mexesse mais arte marcial, com treinamento físico, com lutas, Ele teria me falado: basta, não é isso que eu quero para a sua vida, né? Então, nós precisamos de conhecer primeiro, antes da gente falar qualquer coisa. O pastor está aqui, foi lá treinar com a gente, e o que ele viu até hoje foi só treinamento físico. As conversas sobre religião é entre eu e ele. A gente não chega para frente da turma e fala: não, isso. Não, as conversas: pastor, quero falar com o senhor depois da... a gente está precisando de orar, a gente está precisando de tal, vamos subir no monte, né? Vamos buscar o Senhor. Agora, nas aulas, eu não permito que a gente fale sobre religião, a não ser que alguém lá dentro da aula faça uma pergunta ou pergunte alguma coisa, e a gente vai, depois da aula, a gente vai responder a questão dele. Nas aulas de treinamento, são treinamento físico, é um treinamento para você aprender a se defender, treinamento para te dar segurança nas ruas, e é só. Amém. Então é isso. Realmente eu tenho feito o Krav Maga e tenho sido respeitado e respeito, né? Como o mestre falou, a gente separa as coisas, mas no momento em que alguém pergunta alguma coisa ou se interessa pelo nosso cristianismo, aí como servo de Deus a gente vai realmente usar o nosso conhecimento, né? Aquilo que o Senhor nos ensinou. Tem uma pergunta aqui, uma resposta aqui do rapaz aqui, Isaías, ele diz assim: para você ter uma ideia, a arte marcial nasceu nos templos budistas, mestre, da China, introduzido pelo mestre indiano, nem vou saber falar o nome, Bodhidharma, isso aí, que havia se convertido e se tornado um grande mestre budista. Até então, a arte remetia o praticante somente à prática de técnica de lutas, com o intuito de vencer um adversário visível. Após o mestre Bodhidharma se converter ao budismo, então a arte se tornou seu caráter, tomou seu caráter marcial. A arte então não é esporte, não inclui competição, é um caminho de autoaperfeiçoamento físico e espiritual. Vale tudo é um comportamento de baixo nível que não deve ser ligado às artes marciais. Então a arte marcial busca a perfeição do corpo, pela arte da mente, pela marcialidade. A marcialidade é aquilo que está oculto, assim como o espírito só se revela pelo movimento do corpo. Essa acepção da arte marcial está carregada de comportamento e pensamento budista, sendo incompatível a agregar a doutrinas como cristã nas artes marciais. Afinal, o budismo valoriza a vida.
O cristão não se importa em oferecer a outra face. Acredita em milagres, em perdão. A arte marcial é o caminho do guerreiro, e um guerreiro não pode viver esperando por um milagre. Perdão. Só que o camarada acho que não conhece um pouco da Bíblia, né? Davi, o que era Davi? Davi era um guerreiro. O que era Sansão? Era um guerreiro, né? Os exércitos de Israel eram o quê? Eram guerreiros. Rapaz, a arte marcial, como está escrito lá, arte marcial, que marcial vem de Marte desde a guerra, é uma coisa. O que você precisa, vou citar aqui uma frase de Bruce Lee: absorva o que é útil e descarte o que é inútil. Se aquilo lá do misticismo não serve para mim, eu separo aquilo da minha vida e trago só a parte física. Não concordo que a arte marcial é caminho de vida, caminho de espiritualidade. Não faço da arte marcial, do meu sistema de luta, de combate, como caminho de vida. Caminho de vida é o Senhor Jesus. Só a Ele toda a honra e todo louvor. A arte marcial, o sistema de defesa pessoal, ele é um caminho para você ter uma vida saudável. Saudável. E outra coisa, nós como cristãos, nós somos considerados exército do Senhor. E exército nada mais é que um guerreiro. Tanto que o Senhor é tido como general do exército. Então, meu amigo, aprofunde-se mais na palavra do Senhor. Ore para que o Senhor esclareça essas dúvidas da sua cabeça. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Se tivesse alguma coisa errada no que eu ensino, no que eu prego dentro das condições físicas, o Senhor tinha falado comigo já. Que Deus fala, Deus não é mudo, Deus não é surdo e Deus não é cego. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus está em todos os lugares. Se Ele não quisesse que eu estivesse nessa posição que eu estou hoje, né? Sou conhecido no Brasil e sou conhecido fora do Brasil. Se Ele me posicionou nessa posição hoje, me honrou, foi porque Ele quis. Porque como eu estava conversando com o pastor, antes da gente chegar aqui, eu falei com ele que Deus é em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. Como o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o resto será acrescentado. Se o Senhor falar comigo, para, eu vou parar. Porque é melhor obedecer do que você pecar contra o Senhor, contra a palavra dele. Se o Senhor manda, você obedece. Porque Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer que você sacrifique, porque o sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Deus quer que você obedeça. E se Ele quiser que eu pare com a minha arte marcial, eu vou parar. Só que até hoje, meu amigo, Ele fez o contrário. Ele tem me honrado, Ele tem me colocado pessoas boas no meu caminho, como pastor, com excelente, vamos dizer, aquisição para os meus alunos. É uma pessoa que está ali olhando o que a gente está fazendo e pode dar sempre uma palavra de bom ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra que vai tocar no coração de muitas pessoas, entendeu? E se o Senhor não quisesse nada disso, eu falei com ele quando ele me conheceu lá na academia, eu falei que Deus, nada acontece na minha vida por acaso. Se o pastor foi para lá, foi porque um projeto o Senhor tinha na nossa vida. E nós estamos aqui hoje falando sobre o quê? Sobre o sistema de combate, nós estamos falando sobre Deus. Verdade. Se o Senhor não quisesse, tivesse acontecido, caía até a internet, caía o sinal da rede, isso. Caía tudo, cara. Verdade. Primeiro precisamos de entender o que é Deus, para depois a gente falar assim, caminho de vida para uma arte marcial não existe. Caminho de vida é o Senhor Jesus, e só Ele toda honra e todo louvor. Respondido então a pergunta do Isaías. Agora, o John, artes marciais não tem nada a ver com a religião. Você pode fazer arte marcial como defesa pessoal. Afinal, qualquer um está sujeito à violência do dia a dia. É o que o mestre falou ainda agora, né? Sobre realmente não praticar, não levar a religião na arte marcial.
Tem um outro aqui. Ele se titula como palhaço. Eu não deveria nem ler, mas vamos lá. Olha, meu velho, eu já... Tá chamando quem de velho? Olha, meu velho, eu já fui fanático por artes marciais. Sei um pouco de judô, kung fu e capoeira. Como um esporte é excelente, pois trabalha todos os músculos do corpo. Porém, conheço gente que se aprofunda demais no assunto e começa a invocar espíritos, guerreiros, e alguns chegam a um nível tão grande de concentração que chegam a fazer dita projeção astral, que é quando a alma sai do corpo. O Bruce Lee conseguiu fazer isso. Quando o assunto chega nesse ponto, é melhor fugir e parar de praticar, pois começa a entrar em uma área que Deus abomina, satanismo, mascarado. Foi o que eu fiz. Enquanto era um esporte, para mim, estava tudo bem. Quando começou a entrar em um lado mais obscuro da coisa, eu fugi. Os ditos espíritos guerreiros não passam de demônio, que tomam posse de mente do praticante, deixando as pessoas confiantes demais em si mesmo, e é perigosa para quem convive com ela. Ele praticamente falou tudo, né? A partir do momento que você vê que a coisa está indo para esse lado, você abandona. Mas graças a Deus e a Ele, né, somente, nós não temos nada disso na nossa arte marcial. Só temos treinamento físico. Só temos treinamento físico. Por quê? Primeiro, porque eu tenho a formação religiosa. E vários dons o Senhor me deu. Inclusive o dom de discernimento de espírito. E dom de sabedoria. Então, nada na nossa arte marcial, no nosso treino, invoca demônios, invoca o espírito. Mesmo porque, meu amigo, eu não tenho parte com nenhum deles. A minha parte vem do Senhor. E foi boa a sua colocação. Foi a boa colocação dele. Foi. Entendeu? E ele fez o certo. Ele começou a achar que o negócio estava ruim para ele, ele saiu. Só que o Senhor sempre me colocou na direção certa. Eu treino taekwondo há quase 30 anos. Eu nunca vi nada de misticismo. Eu treino Hapkido há 20 e tantos anos. Nunca vi nada de misticismo. Krav Maga há muitos anos, não vi nada de misticismo. Principalmente no Krav Maga. Né? Porque, voltando ao assunto, o Krav Maga veio de Israel. Né? E lá quem domina é o Senhor. Né? Mesmo eles ainda estão no tempo da lei, esperando que o Senhor Jesus volte, mas lá é o relógio do mundo. Né? Lá é o relógio do mundo. Boa colocação desse amigo, desse irmão. Né? Ele chegou num ponto que ele viu que o negócio estava indo para o lado da coisa ruim e saiu. É o que acontece, infelizmente acontece com muitos artistas marciais. Querem incorporar aquela coisa de religiosidade dos países orientais. O shintoísmo e outras coisas que, né, eu não vou nem ter citado o nome, mas acabou saindo e, né, o que acontece é descarte o que é inútil e absorve o que é útil. Né? E a própria palavra de Deus fala que aquilo que não te presta, que você seja dado combinação e você larga para lá. Isso. Né? Foi boa colocação desse irmão. Irmão, se você está vendo que a coisa está indo para esse lado, a sua função é: eu vou largar aquilo ali. Existem artes marciais que eu treinei que hoje eu não treino mais, porque eu vi em certas situações que o camarada estava praticamente evocando outra entidade. Eu não vou citar o nome da arte marcial, né? Nós sabemos que existe, né? Existe isso, como ele mesmo falou aqui. Fiz? Eu não pratico mais. Eu tenho só como referência, mas eu não pratico. Entendeu? Por quê? Eu queria o conhecimento. Eu quero conhecimento. Eu não quero poder. O poder é poder físico. Né? O poder que a gente tem é poder físico, cara. É de você resistir a uma longa sessão de treinamento, é você poder resistir a uma longa caminhada, uma longa corrida. Poder físico. Poder espiritual vem do Senhor Jesus. Poder espiritual vem do nosso Deus. Amém. Então você que é cristão, que está aí nos assistindo, nos acompanhando, nós temos também alguns alunos do mestre Tagil que está nos assistindo também, nos acompanhando. Está ali mandando ali um recadinho para nós. Que Deus abençoe vocês. E como o mestre falou, eu sou pastor evangélico, pastor de uma igreja, né? E o pastor, ele é uma referência
No dia também que o Senhor me mostrar alguma coisa fora dos padrões, seja em qualquer arte marcial também, né, eu também irei sair. Como eu disse no início aqui, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Às vezes nós temos alguns eventos, até na própria arte marcial, que eu gostaria de estar, mas pelo meu chamado pastoral, pela responsabilidade que nós temos, eu não posso me envolver tanto. Então eu até tenho treinado, mas não tenho me envolvido tanto até como gostaria, por conta do chamado. E nós até conversamos sobre isso, né? Entre o chamado de Deus, pastorado, entre a obra de Deus na minha vida e a arte marcial, eu fico com o chamado de Deus, né? Com certeza. No dia que eu colocar a arte marcial ou a defesa pessoal em primeiro lugar, eu estou distante de Deus, como eu falei. Então Deus está em primeiro lugar. Então, se você vai praticar uma arte marcial, como já foi falado, você tem que deixar Deus em primeiro lugar a todo momento, a todo instante, né, mestre? Positivo, claro. É o que nós estamos falando aqui desde o começo, Uhum. né? Deus é primeiro lugar em todas as coisas. Isso. Deus é primeiro lugar. Se o senhor chegar para mim e falar, para, eu vou parar, como já falei várias vezes. Isso. Eu vou parar. Só que, como eu falei, graças a Deus ele tem feito o quê? Ele tem me honrado e tem me levado a outros caminhos, né? Isso. Eu tive recentemente um atropelamento, eu pedalo, né? É mais um esporte que eu faço, eu gosto de pedalar. Nas madrugadas aí, 5 horas da manhã, nós estamos pedalando, que é bom. E eu tive um atropelamento recentemente e eu tive que fazer um rolamento em cima do capô de um carro, para não acontecer uma coisa pior comigo, né? Machuquei o joelho, quebrei o pedal da bicicleta e graças a Deus eu saí ileso, né? Não foi aquele rolamento especial, mas foi um rolamento, né? Que se eu não soubesse fazer, eu teria me machucado bastante, né? Está aqui a Ana Paula, ela diz assim: Deus ama tanto a gente, por que não podemos nos amar também, praticando esporte? Independente de luta marcial ou ginástica, aquática é esporte e merece todo o respeito. Todos deveriam fazer um esporte, antes de dizer que não pode isso ou aquilo. Bem falado pela nossa amiga aí, né? Se fosse assim, se Deus fosse responsável por cada setor da nossa vida, e Ele é, mas Ele também não teria criado os médicos, não teria dado sabedoria aos médicos para que eles cuidassem dos doentes. Se fosse assim, a gente ia falar, não, estou doente, Deus me cura, né? Uhum. Por isso o Senhor já colocou os médicos. Isso. Então por isso o Senhor colocou as forças de segurança. Verdade. Né? Claro, rapaz, a gente precisa ter em mente que Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor. O servo de Deus é menino dos olhos do Senhor. Né? E como a Bíblia diz, né, não toqueis os meus ungidos. Né? Ninguém toca no ungido do Senhor. Mas é quando eu falo, volto a repetir. O Senhor deu conhecimento para que criassem os seus médicos, deu conhecimento para que formassem as forças de segurança, para que a gente pudesse fazer a nossa parte, né? O que a Bíblia diz, aquilo que é possível o homem faz, aquilo que é impossível Deus faz. Verdade, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Está aqui o irmão, se titula como Ágape, graça e paz, irmãos. Ora, o que tem a ver o esporte com religião? O esporte sempre existiu no meio cristão, e na verdade, mesmo que venha a valer dinheiro, o meio legal de sobrevivência de muitas pessoas, o exemplo é o vale tudo, que na verdade não é uma luta de ódio, raiva e vingança, e sim a defesa de ser o campeão. É lógico, ganhar dinheiro para a sua sobrevivência e da família também. A paz do Senhor. Ele está falando do vale tudo. Claro, com certeza. Inclusive foi, não me lembro agora a data, mas ele chegou até a ser proibido acho que em alguns lugares nos Estados Unidos, né? Alguns países foram proibidos, não lembro quais. Porque eu também não me envolvo com essa questão de vale tudo. Eu acho assim, eu sempre tive arte marcial igual taekwondo, que é competição, e sempre quando eu levava alunos para competir, eu falava, gente, vamos com o seguinte pensamento, vamos nos divertir, vamos conhecer pessoas, vamos conhecer lugares. Ganhar não é o essencial.
é fazer amizades. Entendeu? Graças a Deus, quando eu levava os alunos, eles voltavam campeões, vice-campeões e tal. Mas não é a primeira coisa. Não é a primeira coisa. Eu não ligo com esse negócio de troféu e parede, né? Porque isso só gera ego. Isso é ego, né? Troféu em parede é ego. E coisa de ego não convém a um servo do Senhor. Eu sempre falo que eu não tenho egos, né? Eu não tenho egos, eu não tenho vícios, eu não tenho nada disso. Eu treino arte marcial porque eu gosto do convívio na academia, porque eu gosto de treinar, porque eu gosto de estar preparado, né? Eu sou militar há 29 anos, fui paraquedista do Exército, né? Então a gente vê que o treinamento ele é essencial na nossa vida, tanto para você se sentir bem como se sentir seguro, entendeu? Agora, o cara que usa o esporte como meio de vida, como sustenta a sua vida, ele tem que se sujeitar a certas coisas. E se o jeito que ele tem de ganhar dinheiro é lutando, só que você vê que os camaradas fazem aquele circo todo, mas depois do combate eles se abraçam, se respeitam, né? Isso pra mim é esporte. Diferente seria se eles se quebrassem todinho, desculpa, e saíssem dali e continuassem se agredindo na rua. Verdade. Aí sim seria uma atitude violenta. É o que acontece, nós vemos no Brasil, no Brasil mesmo, no futebol, né? Onde os times estão ali jogando, independente de perdendo ou não, alguns vão para as festas, os próprios jogadores ali que são rivais naquele momento, ao sair dali eles marcam, vão para a festa, vão para a boate, ou seja para onde for. Enquanto isso, as torcidas rivais estão brigando, né? A função das lutas é justamente suprir aquilo que às vezes as escolas hoje não estão conseguindo dar, que é disciplina, hierarquia, entendeu? Formar bons cidadãos, porque hoje em dia a gente vê essas coisas que estão acontecendo no país aí, gente achando que tudo é normal, sabemos que não é normal, né? A arte marcial ela vem para ser um auxílio extra classe das escolas, não só o treinamento físico, né? Porque o que a gente tenta passar é aquela coisa de família. Eu sempre prego lá na minha escola, que a minha escola é família. E a gente se trata como família. A gente se encontra para conversar, a gente se encontra para bater papo, a gente sai para comer um churrasquinho, né? Verdade. Entendeu? Então, é família. Se um precisa de uma ajuda, a gente corre para ajudar. Se um precisa de um apoio, a gente está ali para dar um apoio. Se precisa de desabafar, a gente vai. Se precisa lá, né? Igual já aconteceu, os alunos aí tomaram as caiabas e me liga e tal. Eu vou lá. Estão assistindo aí. Deixa o cara chorar, e deixa o cara conversar, deixa o cara desabafar. Porque às vezes tudo que o cara está querendo é alguém para ser ouvido. Verdade. Alguém para ouvi-lo, né? É igual o irmãozinho que está com problema espiritual e chega para o pastor. Se o pastor não tiver paciência, não tiver coisa para ouvir o irmão e orar por ele. O apóstolo Paulo, ele diz na sua palavra, né? Eu fiz-me de fraco, né? Para ganhar o forte. Ele usou de uma estratégia. Então, também existe isso, né? Então, e como o senhor bem falou aí, mestre, a questão da disciplina, né? As pessoas acabam melhorando. Porque hoje a disciplina acabou. Né? Questão de horário. Eu vejo professores de escola reclamando que ele não pode chamar a atenção de aluno, que aluno fala em processar, bicho. Entendeu? Na minha época não, mas na época do meu pai, ou até próximo à minha geração, o professor dava palmada em aluno e ia para casa e ainda apanhava em casa. Era um segundo pai, né? Uma segunda mãe, né? E por que a Bíblia diz sobre isso? Quanto os pais não escondem a vara dos filhos. Entendeu? Infelizmente hoje, né? Graças a uma lei. Se corrigir filho fosse proibido, o próprio Senhor não mandava fazer. Verdade. Corrigir sem espancar. Né? Espancar é uma coisa, brutalidade é uma coisa, corrigir filho é outra coisa também diferente. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, só pastor, um momentinho, só meu filho era pequeno, eu sempre fui muito rígido com meu filho.
mas nas correções, às vezes, eu dava até umas palmadinhas nele, mandava ele pro quartinho dele chorar, e eu ia pro meu chorar para ele não ver que eu estava chorando, por ter dado um castigo nele. Mas depois que acabava, eu pegava e sentava no meu colo. Você sabe que papai te ama. E dói mais no papai do que em você. E depois eu não precisei de fazer isso mais com meu filho. Graças a Deus meu filho está lá fazendo a faculdadezinha dele. É uma boa pessoa, ele não se envolve em nada de errado. Está lá, graças a Deus, o Senhor tem guardado. E só tenho a agradecer a Deus por isso. Amém. Você que está nos assistindo aí, você está no canal da Igreja Pentecostal Zé Fiel. Eu estou entrevistando aqui nessa manhã o mestre Etagil Ferreira Filho, mestre de várias artes marciais, inclusive o Krav Maga, que está sendo bem difundido no Brasil. Alguns não conhecem, mas está bem na mídia aí. Esse dia mesmo passou até numa novela aí, né? Uma jovem se defendendo. E é interessante. E nós temos aqui a pergunta da Carol. A Carol, ela está falando o seguinte, respondendo aquela... o cristão pode fazer arte marcial, mas não pode bater no coleguinha. Se bater em você, você deve oferecer a outra face. Viu aí, Edivaldo? Não pode bater no coleguinha, viu, Daniel? Grande abraço para o Edivaldo. Professor Edivaldo. Olha só, quanto a essa coisa de bater e oferecer a face, gente, a gente precisa entender o que Jesus quis dizer com isso. Né? Se alguém der um tapa na cara do meu filho na rua, bicho, se prepara. Né? Agora, o que a gente tem falado aqui? Vamos orar para que Deus sempre nos guarde. Graças a Deus, Deus tem guardado a gente em todas as ocasiões. Se você tem uma arte que te ensina a te defender, você aprende a se defender sem você precisar machucar. E se você não precisa machucar, né, você sabe aquilo que você tem que fazer, aquilo que você pode fazer, né? Bruce Lee dizia assim: se você sabe que você pode vencer, para que lutar? Se você sabe que você vai perder, para que lutar? A arte marcial, a defesa pessoal, vem para te dar essa segurança e essa disciplina mental. Eu sei que eu posso vencer o cara, então deixei para lá. É uma coisa que a gente fala assim: se o cara está te provocando, te chamou de isso ou daquilo, você é. Sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, a sua mãe é. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Enquanto ele não partir para cima para te atacar, você deixa ele falar. E o que a gente precisa ter em cabeça vai clamando: Senhor, o sangue de Jesus tem poder, dá um jeito nesse adversário que está se levantando aí, entendeu? O Senhor vai te livrar da situação. Mas a gente precisa entender que todos os servos de Deus são testados. E se Deus quiser testar a sua fé, ou quiser testar só a sua pessoa mesmo, deixar o acontecer para ver se você vai deixar a ira entrar na sua vida e você espancar o cara até acontecer uma coisa mais grave. Deus pode testar. Verdade. Já me testou. Se o pastor permitir, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Vamos marcar para a gente. Nas minhas. Quando eu era mais novo, vocês vão entender o porquê que eu falo assim, que Deus sempre está em tudo na minha vida. Entendeu? A gente marca outro dia, pastor, para contar essa experiência aí. Entendeu? Assim. E você precisa entender que Deus, ele te livra e te guarda de tudo. Mas ele também te testa. Ele testa a sua fé. Verdade. Para nós encerrarmos aqui, eu vou ler mais uma pergunta. Ele se intitula como velho. Somente existe um único pecado, a rebeldia do homem contra Deus. Não que o homem possa ser rebelde por si mesmo. Há uma causa determinante dessa rebeldia, não exposta à condenação pública. Para o pecador, há o que é lícito e o que é ilícito. Em outras palavras, existem coisas que são pecado e outras não. Logo, considerar as artes marciais como pecado depende apenas da consciência mais ou menos rebelde de quem te acusou. Verdadeiramente não há pecado algum em praticar exercício físico. Um grande abraço. Pois é, falou tudo esse nosso amigo aí. Falou né? tudo. Falou tudo. Gente, é o que nós estamos falando desde o começo, né? Deus é o nosso guia. Deus é o nosso centro de todas as informações. Tudo aquilo que você precisa saber
e você tem dúvida, você questiona com o Senhor. Verdade. Ele é vivo e Ele está nos ouvindo. Entendeu? Eu, na minha concepção, na minha consciência, eu tenho certeza que, como eu falei já, se o Senhor não quisesse que isso aqui estivesse acontecendo, ia explodir um transformador em algum lugar aí e a gente não ia ter transmissão. É verdade. Né? Que isso, meus irmãos, né, como o pastor falou para a gente terminar, que a gente possa ter na nossa consciência que esporte e atividade física são coisas benéficas ao nosso corpo. E como o pastor disse, nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se nós cuidamos da casa do Senhor com cuidado, com zelo, vamos cuidar do nosso corpo também, que é onde o Senhor faz morada. E na verdade o Senhor não habita templo, o Senhor habita o coração do homem. Né? Então, tudo que vocês tiverem dúvidas, cheguem ao pastor, cheguem ao irmão que tem mais tempo na igreja, pergunte, questione, mas se tem dúvidas sobre determinada situação, vá também àquele instrutor que dá aula lá, pergunte a ele. Se você vê que ele está com umas ideias que não condiz com aquilo que o servo de Deus tem que demonstrar na sua vida, nas suas atitudes, você se afasta daquilo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Quero mandar aqui um abraço para o professor Flávio, que também está nos assistindo também. Que Deus abençoe. Né? Breve eu vou estar chamando ele também para estar dando aqui uma entrevista, falando do seu testemunho, né? Do que a arte marcial fez com ele, né? E eu quero aqui deixar aqui porque como pastor, a gente, até antes de praticar artes marciais, como o senhor mesmo falou, como antes de eu entrar para fazer a defesa pessoal, nós conversamos com os pastores. Eu tenho vários amigos que são mestres, né? Jiu-jitsu, né? Judô, e inclusive eles têm eles fazem um trabalho social em cima da igreja, né? E nós temos igreja no Brasil que tem até ringue dentro da igreja, né? É uma maneira de atrair os jovens. É claro que quem atrai os jovens realmente é a palavra de Deus, é o Senhor, né? Mas tudo é uma estratégia, tudo é válido como estratégia, né? Então eu espero que essa pequena entrevista ela tenha esclarecido alguma coisa para você. Que Deus te abençoe, e até a próxima, em nome de Jesus. E continue nos acompanhando aí por este canal, mandando a sua pergunta, mandando o seu questionamento. E lembrando que nós temos aí os nossos cultos aí ao vivo nesse canal. Como você sabe, está aí os dias terça, sexta e domingo. Você pode assistir aí um culto abençoado, uma palavra e mais algumas entrevistas em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, mestre. Deus possa abençoar a vida de cada um. E estamos à disposição daqueles que queiram saber mais sobre defesa pessoal e lutas em si. Nós estamos, né, à disposição na academia. Pode nos procurar. Eu vou pedir ao pastor depois para deixar o telefone de contato aí. Aqueles que quiserem ir lá ver uma aula experimental, fazer. O telefone para contato é 999 55 2982. Tá? Alguém quiser. Estão convidados a fazer uma aula experimental, né? Para conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa família, porque lá nós somos uma família, né? E estamos à disposição de qualquer um. Que Deus abençoe a todos. Um abraço para todos os meus alunos, a todos os meus amigos, o Marco Palumba lá no Panamá, o Herman lá nos Estados Unidos, ok? Um abraço a todos e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Amém. Fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.